pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, gozando de plena saúde, você, mamãe, papai, toda a família. Um grande beijo para vocês e tia quer dizer que está com muitas saudades de vocês. E hoje, gente, nessa quarta-feira, quero dizer a vocês que sejam bem-vindos a mais uma aula, de matemática. A primeira aula de matemática no mês de dezembro, não é isso? 3 de dezembro de 2020. E o que vamos abordar hoje? O que vamos abordar hoje é a função dos números. Eu sei que essa atividade, esses pontos aqui deveríamos ter visto no início do ano, mas a gente viu um pouco da noção, do que seriam os números e fomos para um outro conteúdo. Voltando agora, retornando, para a gente ver aí, de fato, o que significa a função dos números. E a função dos números nada mais é, o que é função? A função é para que serve, o que ele faz, o que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer com os números é contar, medir e ordenar. Quando eu falo de contar, eu falo de quantidades. Eu posso colocar aqui, os dedinhos e começar a contar. Posso pegar qualquer outra quantidade de objetos. Posso pegar, por exemplo, aqui tem um pote, cheio de tampinhas, tampas de garrafa PET, que é o que eu uso com vocês em sala de aula. Olha só, tampas, serve para contar, também serve para medir. Aí você diz, como é que eu vou medir com a tampinha de garrafa PET? Nós podemos medir, a circunferência. Qual o tamanho disso aqui? Como é que eu vou medir uma circunferência? Eu posso pegar, uma forma prática para vocês fazerem aí em casa. Qual é o tamanho dessa tampinha, a circunferência da tampinha? Ou seja, ela em círculo, qual é o tamanho? Posso pegar um pequeno barbantezinho, colocar em uma pontinha, segurar e fazer toda a volta, aí corto no cantinho que elas se encontraram, e aí eu vou e estiro o cordãozinho e coloco em cima de uma régua, vou medir e eu vou saber qual é a medida da circunferência da minha tampinha. Essa é uma forma prática, mas tem outras formas de medir, certo? Posso medir, a circunferência de um rolo de fita, certo? Posso medir várias outras coisas. Tamanho de roupa, a sua altura, qual é a altura, a sua altura, você pode medir. Eu sou mais alto que o meu irmão, sou mais alto que a minha irmã. Mamãe é mais alta que papai, papai é mais alto que mamãe. Eu posso medir pessoas e posso medir objetos, posso medir prédios, construções, posso medir várias coisas. Então, utilizando aí os números, não é isso? E ordenar. Ordenar significa ordem, Eu posso organizar por números, não é isso? E como eu organizo por número? Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo aqui de uma maratona, vamos dizer aí, uma maratona de corrida. Uma corrida, eram muitos atletas ali em uma maratona correndo, E aí ia ter quem seria o ganhador, quem estaria em primeiro lugar. E aí, como é que eu vou saber? Quando eu falo primeiro, é um quadro de ordem. Eu estou ordenando. Então, eu vou falar aqui eu vou contar números, 1, 2, 3. E aqui eu vou medir, vou utilizar números também indo-arábico, que são os números que nós temos, os números indo-arábicos. E medir também, a gente pode medir aqui, utilizando centímetro, metro, E várias outras coisas. Metro é só o M, viu, pessoal? Perdão aí. E
Quando eu for medir, eu vou utilizar esses mesmos números. Para ordenar, eu vou utilizar esses mesmos números, mas eu vou utilizar eles no sexo masculino ou feminino. Se eu tiver aqui, ó, número 1, colocar o O embaixo aqui, sublinhado, o 2, sublinhado, com O, ou, aí posso fazer aqui uma infinidade de números, mas aí vou aqui explicar essa parte aqui. Se for um A, aqui eu também posso colocar um A, né? E aí, para ordenar, ó, quando é com O, eu vou falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e aí sucessivamente. Se eu tiver um A, vai para o feminino. Vai ser primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e por aí vai. Certo? Então, aqui é um quadro de ordem. Eu posso estar falando de uma fila na escola. Quem é o primeiro? Aí, lembra que tia Grazi sempre diz assim, do menor para o maior, ou seja, na ordem crescente para a ordem decrescente, ou da ordem decrescente para a ordem crescente, do pequenininho para o grande. Por que tia Grazi gosta de fazer isso? Porque tia Grazi vê tanto quem está na frente como eu vejo quem está atrás. Se eu colocar o maior na frente e ficar a filinha assim, ó, e tia Grazi bem aqui, ó, se eu fizer assim, aqui, tia não vai desenhar bonito não, viu? Vai dizer que aqui é tia Grazi, né? E aqui é Breno, né? Que Breno é o mais alto da sala. E aí tia vai colocando os outros colegas, que é tudo mais baixinho que Breno. Aí vocês lembram que no finalzinho da fila sempre ficava, no início da fila ficava Bia, né? Era que era a mais baixinha, Bia, a baixinha, igual a história do livro, né, era Bia? E aí, né, deixa eu fazer a tia Grazi mais fortinha aqui, porque não deu para ver a tia Grazi não direito. Né? E aí, aqui, ó, olha só, digamos que Bia tá bem aqui, ó, no final da fila. Me diz aí como era que tia ia ver Bia lá no final, a última, bem pequenininha. Não tinha, né? Como tia vê. Por quê? Porque Breno é mais alto e está cobrindo Bia aqui atrás. Mas se tia Grazi ficar bem aqui, olha só, a visão é diferente. Do menor para o maior. Tia Grazi vai ver todo mundo, ó. Vou ver todos que estão na fila, né? Já desse lado eu não posso ver Bia, porque Breno vai cobrir. Se eu ficar desse lado aqui, ó, Bia é baixinha, vem Suelen, aí vem os outros, tudinho, e Breno por último. E aí eu vejo todo mundo. Então essa é a lógica de fazer a fila ordenando, né? Usando os números ordinais, aí por tamanho, que também é matemática. Certo, gente? Então, vamos ver aqui o nosso próximo ponto em matemática na aula de hoje. Bom, pessoal, o outro ponto que vamos ver é aqui a sistema de numeração decimal. Aí, o que é um sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal é uma representação de 10 símbolos que são eles, né? São 10 símbolos, conhecido também como algarismos, e esses 10 símbolos são representados por esses números aqui, que eu vou colocar aqui. Muito conhecido por todos nós, né? Eles foram criados pelos hindus, mas aí com o tempo foram aperfeiçoados pelos indo-arábicos, né? Foram pelos árabes, por isso eles receberam o nome de indo-arábicos. Aí os números são esses.
Se o lápis de tia escrever, tia representa para vocês. Aqui tá osso. Olha só. Deixa eu ver só um minutinho. Pronto. Até que enfim tia conseguiu. O lápis não tá colaborando. Então, esses 10 símbolos aqui, que são chamados também de algarismos, eles foram criados pelos hindus. Com o tempo, eles foram aperfeiçoados aí pelos árabes. Por eles terem sido aperfeiçoados pelos árabes, eles receberam o nome de números indo-arábicos. E aí, esses números aqui são representados por números ou quantidades, certo? E com esses números aqui, apenas esses 10 símbolos aqui, nós podemos ter aí uma quantidade de números infinita. Os números eles são infinitos, não tem fim. Por mais que a gente conte, por mais que a gente anote os números, eles não vão ter fim, porque depois do último sempre vai ter mais algum. Então, só vai ser finito quando, por exemplo, for determinado. Como a tia passou em uma outra atividade para vocês, escrever de 2 em 2 até 100. Aí, pronto, a tia determinou que era até 100. Então, se é até 100, quando você chegar em 100, você terminou, não é isso? Mas se fosse para você escrever muito mais, iria ter sim mais números para você escrever. Então, por esse motivo, nós dizemos que os números são infinitos, assim como as estrelas do céu. Nós não contamos, não podemos contar as estrelas do céu, nem os grãozinhos de areia que tem na praia, não é isso? Então, são infinitos. E aí, nós temos também, dentro dessa mesma ordem aqui, esse mesmo sistema de numeração aqui decimal porque são 10 números, não é isso? E aí, são 10 algarismos que vai se distribuir aí numa infinidade de números. E aí, nós podemos dividir eles também em classes, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. A primeira classe, nós vimos aí, cada classe, né? Ele tem um agrupamento em ordens e cada ordem só pode ter 3 algarismos. A primeira ordem vai ter aí, por exemplo, que vai colocar aqui o número 106. 106. Quando eu falo de ordem, quadro de ordem, de valores, né? Aqui tem a primeira classe, 100. Por quê? Porque aqui é a unidade, representa a unidade, a dezena e a centena. Então, essa daqui é a primeira classe. Aí, aqui, né? A segunda classe. Aqui é a primeira. Olha a representação daqui de cima, ó, de ordem. Quadro de ordem. Então, primeira classe. Aí, vamos aqui, segunda classe. Na segunda classe, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui 239. Então, eu tenho aqui, ó, essa outra classe, nessa segunda classe aqui. Eu já vou no quadro de valores, que representa aqui. Aqui não foi unidade, dezena e centena. Aqui vai ser unidade de milhar, o M, aí dezena de milhar, centena de milhar, certo? Então, é dessa forma que vai funcionar. E aí, nós vemos as ordens, os 10 números são a base, né? Para que a gente vá fazendo aí uma contagem. E aí, nós temos também, por exemplo, eu coloquei aqui, só que está invertida. Aqui tia colocou a representação, mas a forma dela é invertida, certo? E aí, nós temos aqui também a representação que a tia falou que estava invertido, mas aqui não tá não, tá certinho. Unidade, dezena e centena, certo? Tá certinho.
Aí aqui o que tia pode falar aqui, ó, vou colocar, por exemplo, 220, e aqui eu coloco 2. Então, eu vejo aqui, ó, 200 é maior que 20, 20 é maior que 2. Então, também representado aqui a base, né, dos números no sistema de numeração decimal. E aí, nós temos também as casas vazias, como, por exemplo, se tia fizer, como eu dei aqui o exemplo nesse, ó, 106, tem a casa vazia, a dezena é uma casa vazia. Se eu colocar aqui 109, eu tenho aqui a unidade, é 9, a dezena tá 0, não tem ninguém, e a centena tem uma centena. Então, é por aqui que a gente vai pegar o fio da meada para a gente dar aí continuidade às nossas atividades. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido aí os exemplos que tia deu. Infelizmente, as aulas são corridas por conta do tempo e do espaço nos nossos aparelhos, certo, gente? Mas eu espero que vocês tenham entendido e desejo para vocês boas atividades aí junto com a família. Um beijo, um abraço para cada um de vocês e até a próxima aula.